O Jornal Expresso garante ter desvendado os planos da Al-Qaeda para atacar Londres. O enviado do jornal ao Afeganistão diz que encontrou os planos do atentado numa casa abandonada na cidade de Kandahar. O enviado do Jornal Expresso ao Afeganistão conta que o plano para atacar o coração da cidade de Londres está descrito ao pormenor num caderno de 82 páginas. O documento terá sido encontrado pelo repórter numa casa de Kandahar, abandonada à pressa por supostos membros da rede de Bin Laden. O objetivo deste plano seria fazer explodir um carro armadilhado com uma bomba de 480 quilos. Quando? Não se sabe. A única referência temporal fala em 1 a 2 semanas. O jornal adianta que o plano começa com uma descrição dos materiais a utilizar e depois explica a sequência do trabalho para fazer explodir a bomba. O documento também deixará alguns conselhos do género nunca trabalhar sozinho e pistas sobre os comportamentos a adotar para melhor passar despercebido em Londres. Por exemplo, falar de dinheiro, sair à noite, comprar um computador portátil, saber ouvir, nunca discutir, ser paciente, não entrar em pânico. O Expresso escreve ainda que o documento recomenda também que o agente satisfaça de tudo o que o possa ligar ao Islão. Livros, por exemplo. Ainda segundo o repórter do Expresso, o caderno de 80 páginas termina com uma explicação sobre a montagem e detonação de uma bomba. O mesmo repórter conta que não se sabe quem escreveu o documento, nem tampouco se era apenas um exercício teórico ou algo para colocar realmente em prática. Perante um documento de tamanha importância, haverá, no mínimo, uma grande curiosidade em vê-lo. Mas, sem que se saiba porquê, o Expresso não mostra qualquer fotografia. Esta foi uma das respostas dadas por Daniel do Rosário. O enviado do Expresso e da Rádio Renascença está de regresso à cidade de Quetta, no Paquistão. Foi no segundo dia em que estávamos nessa cidade que eu e outro colega britânico fomos abordados por alguns residentes da cidade de Kandahar que, com um inglês um pouco pobre, nos deram a entender que tinham conhecimento de uma casa que teria pertencido à Al-Qaeda. Eles conduziram-nos a essa casa e explicaram-nos que até à rendição de Kandahar era uma casa frequentada por combatentes estrangeiros, que eles designavam por árabes, ou seja, todos os combatentes estrangeiros de origem de países muçulmanos que foram para o Afeganistão combater ao lado dos talibã. Era uma casa bastante luxuosa para os padrões locais, uma casa de 2 andares, em bastante boas condições. E aí encontramos vários molhos de papéis. Em alguns quartos esses papéis estavam espalhados. No pátio, num dos cantos, tinha sido feita uma grande fogueira onde estavam muitos papéis queimados e encontramos não só este caderno, como muitos outros cadernos e muitos outros materiais sobre técnicas de guerrilha, operações de combate, como fabricar explosivos, como utilizar armas ligeiras, também cursos, aquilo que pareciam ser cursos sobre matemática, física e químicas elementares, seguidos aparentemente por alunos de origens tão diversas, julgar pelas línguas em que estes documentos estavam escritos, como o russo, o tadjique, árabe, farsi e até malaio. O documento alusivo ao eventual atentado de Londres era um documento que estava em inglês, era um dos poucos documentos que estava escrito em inglês, por isso não tive dificuldade em compreender o seu conteúdo. Em relação a algumas das outras línguas, algumas pessoas locais e alguns intérpretes ajudaram-nos a perceber partes do seu conteúdo, nomeadamente também dos documentos que estavam em russo. Estavam também nesses papéis perdidos ou abandonados excertos de páginas arrancadas de uma revista americana sobre a aeronáutica, a revista Flying, um número de há 2 anos, com anúncios sobre cursos de pilotagem e também sobre algumas reportagens sobre catástrofes e sobre pilotagem de aviões ligeiros. Se me permite interrompê-lo, diga-me, é inevitável fazer esta pergunta, porquê é que não mostra os documentos? Onde é que eles estão neste momento? Estão no Afeganistão. Os documentos continuam no Afeganistão e não há... Porquê é que o Expresso não mostrou provas fotográficas deles? Por dificuldades técnicas, porque saí do Afeganistão ontem e a edição do Expresso fechou na quinta-feira. Portanto, os documentos continuam no Afeganistão, foram entregues a alguém, foram abandonados?
Os documentos continuam no Afeganistão, provavelmente serão entregues a alguém. Eu não fui o único jornalista que teve acesso a estes documentos. Houve outro jornalista britânico do Observer que vai publicar uma história também sobre o mesmo assunto amanhã. E este jornalista, os seus colegas em Londres, contactaram as autoridades britânicas e a Scotland Yard comunicou-lhes que estava a investigar o caso e que as informações fornecidas estavam a ser levadas muito a sério. A região de